Amém? Aleluia. Pegue sua Bíblia. Abra por gentileza em Mateus, capítulo de número 4. Quero compartilhar algo de Deus no meu coração. E estou certo que essa presença que aqui se faz real, ainda muito fará em nosso meio. Você crê nisso? Em uma noite onde muitos estão entregues a avanços e redações, existe uma igreja aqui firmada na rocha, prestando a adoração somente àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu creio, eu sempre digo isso, a adoração que você está prestando a Ele hoje já está produzindo algo no mundo espiritual. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você entende que é na presença dele que tem restauração, tem renovo, tem alimento para a sua alma. E nós não estamos aqui hoje de forma robótica, estamos porque ele também está. E se ele está, algo está acontecendo aqui. Aleluia. Mateus capítulo de número 4. Nós vamos ler rapidamente do versículo número 1 em diante. Eu sei que é um texto que você já conhece, está compartilhando com o pastor Marcelo e a pastora Célia ontem sobre algo que eu vinha desenvolvendo em Deus, mas hoje pela manhã Deus falou de uma forma muito forte comigo. Eu quero compartilhar isso com a igreja. E diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Por quê? Por quê? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, contudo, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: olha a pergunta, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos. Aleluia. O diabo ainda levou a Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você lhe adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus. Adore ao Senhor seu Deus. Adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviu.
e eis que vieram mortos, e o servidor. Tem alimento celestial para a sua vida nessa noite. Eu vou repetir mais uma vez porque eu acho que você não entendeu. Tem alimento celestial para a tua alma, para a tua vida, para a tua casa nesta noite. Queridos, deixem-me aplicar um plano de fundo para chegarmos àquilo que Deus colocou em meu coração nesta manhã. Os evangelhos de Jesus Cristo vão apresentar toda a história do Senhor, toda a história de Jesus, de uma forma muito categórica. E eu gosto com a forma, com a visão, com a perspectiva que João vai apresentar a Jesus. João tem a intencionalidade de apresentar Jesus como o Filho do Homem, como o Deus encarnado, como aquele que deixou a sua glória para habitar entre nós. E João, capítulo de número 1, versículo de número 14, João vai começar dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e a glória dele foi manifesta a nós, como a glória unigênita do Pai. E eu gosto disso porque João está trazendo a ideia de qual foi o propósito de Jesus vir como o Verbo encarnado, aquele que se fez carne. Só que João continua a explicar também qual é a intenção de Jesus. E em João, capítulo número 3, versículo de número 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João continua dizendo que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Isaías 3:33 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, quando nós vemos esse texto, ou melhor dizendo, toda a história de Jesus, por todos os momentos, por todas as dificuldades que Jesus está enfrentando, eu me pego a pensar também nos momentos que antecederam essa tentação. E eu queria te convidar para mergulhar, para fazer uma imersão nessa história. E eu quero aplicar um tema a essa ministração. Se estiver pronto, está pronto? Pode colocar aí. A pressão não mudará quem Deus disse que você é. A pressão não mudará quem Deus disse que você é. Guarda isso em nome de Jesus. Quando me pego a pensar sobre toda a trajetória de Jesus, existem 3 momentos que eu quero pincelar aqui para nós refletirmos, para nós analisarmos e pensarmos juntos. A história de Jesus vai ser contada pelos evangelistas, e a forma com que Jesus vem ao mundo é extraordinária, porque nós vamos ver os evangelistas dizendo que, como não tinha lugar na hospedaria, Jesus vai nascer em uma estalagem. Isso aqui já começa de forma extraordinária, porque Jesus não é o Verbo encarnado que veio buscar conforto
Então, nascer em um lugar não confortável para Jesus não faz diferença, desde que a vontade do Pai seja manifesta. E aí nós vamos ver que quando Jesus nasce, existem algumas pessoas ali naquele ambiente, como Maria, sua mãe, como José, seu pai, digamos assim. E aí, quando Jesus nasce, os reis magos vão se apresentar a Jesus. E a primeira coisa que eles vão fazer é pegarem os presentes, os tesouros, prostrar a Jesus e adorar a Ele. Isso aqui é lindo porque Jesus não é a única pessoa do ambiente, mas Ele é o único a ser adorado. E aí o que os reis magos vão trazer? Mirra, incenso e ouro. O que representa isso? É o tríplice ministério de Jesus. Mirra, porque ele é profeta, aquele que há de profetizar e estabelecer com muita graça e verdade a glória, a sagrada escritura do Senhor. Incenso também porque ele é sacerdote. Só que existe aqui uma grande diferença e você precisa prestar atenção nisso. Jesus também é sacerdote, mas não é um sacerdote comum. Porque o que os sacerdotes comuns da época faziam era emular o sacrifício e oferecer ao Senhor. Só que Jesus, ele se apresenta como um sacerdote, mas como o próprio sacrifício. Ouro, porque ele também é rei. E a ele foi concedido todo o poder de governar no céu, na terra e debaixo da terra. A sua vida é governada pelo Senhor. Os reis magos vão entregar os presentes. Agora surge o desejo no coração de Herodes de matar o menino. Então o anjo se apresenta e fala: olha, fuja para o Egito. Eles vão se retirar para o Egito. E existe um espaço onde não há menção do que se passou. E Jesus se apresenta mais uma vez aos 12 anos, na festa da Páscoa, enquanto todos estavam se dirigindo a Jerusalém, como costume judaico. Só que na volta, Maria e José percebem que Jesus não está na caravana de volta para Nazaré. E eles passam 3 dias procurando por Jesus. E quando encontram Jesus no templo, entre os mestres, entre os doutores da lei, fazendo pergunta, surpreendendo a todos com sua sabedoria, Maria vai questionar e ele pergunta: você não sabe que eu vim para essa terra para cuidar das coisas de meu Pai? E existe mais um espaço no templo. E agora Jesus se aparece mais uma vez, só que 18 anos depois, aos 30 anos, para iniciar o seu ministério. Só que antes de Jesus começar a iniciar o seu ministério, veio um cara sensacional. Veio alguém de forma extraordinária. O seu nome é João Batista. João Batista, você sabe, filho de Zacarias com Isabel. Isabel mesmo sendo estéril, Deus toca e concede a dádiva de gerar a luz. João Batista vai nascer com o direito de ser sacerdote, por ser filho de sacerdote. E é interessante que João Batista vai se abster de todos os privilégios sacerdotais, porque ele entende que ele tem um chamado. E eu estava estudando a respeito disso. Levítico 7 vai dizer que os sacerdotes tinham direito a uma parte nobre do sacrifício, como o peito, como a coxa direita. Só que João Batista aparece não no Santo dos Santos, mas no deserto.
não se alimentando das partes nobres do sacrifício, mas se alimentando de mel, silvestres e gafanhoto. Nós vamos ver que o sacerdote usava roupas, vestes de linho fino, que simbolizavam pureza, retidão, santidade, devoção. Só que João Batista aparece num ambiente não tão confortável, no deserto, pregando, e as suas roupas eram vestes de camelo. E a palavra vai dizer que João Batista não tinha essa estrutura que nós temos: som, microfone, um ambiente confortável para nos reunirmos e adorarmos aquele que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a adoração. Ele aparece no deserto. E quando perguntam a João Batista: quem você é? Você é Elias? Ele fala: não. Você é o Messias? Também não. Mas quem você é? Você é o profeta? Nos fale, para que nós levamos a informação a quem nos enviou. E ele fala: eu não sou Elias, não sou o Messias, não sou o profeta que vocês tanto esperam, mas eu sou a voz que clama no deserto, aquele que prepara o caminho do Salvador passado. Aquele que vem após mim é infinitamente maior do que eu, a qual eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E enquanto João Batista estava pregando, lá do outro lado do Jordão aparece Jesus. E ele vem caminhando. E aí João vai dizer: aí está aquele a qual eu vos falava. Eis aí o Cordeiro. Isso aqui é extraordinário, porque com a minha mente de pregador eu fico pensando aquelas pessoas olhando ao redor e procurando um cordeiro comum. Mas esse não é o cordeiro comum. Existe diferença, porque o cordeiro comum ele apenas cobria o pecado, mas esse cordeiro que está vindo aí, ele retira o pecado do mundo. E aí, qual é a outra diferença? Porque o sangue do cordeiro que era aspergido, ele tinha data de validade, sendo necessário fazer outros sacrifícios, mas o sangue daquele verdadeiro cordeiro é eterno. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue que foi selado nas portas dos umbrais, ele ainda continua tendo poder e autoridade sobre a tua casa. Ele ainda continua cobrindo a sua casa. Ele ainda continua cobrindo os seus. De repente você está aqui preocupado com algum ente querido que está em algum lugar, de repente que está entregue às vãs celebrações, mas o sangue do Cordeiro vai alcançar a tua casa nesta noite. E aí Jesus vai ser batizado por João, e três coisas acontecem aqui: o céu se abre, a pomba de forma corpórea vai descer, e uma voz vai ecoar do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E a palavra vai dizer: e Jesus foi cheio do Espírito Santo.
Santo, porque a evidência de quem é filho é ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. A tua casa é cheia do Espírito Santo. Aonde você coloca a planta dos pés, o Espírito Santo também está lá. Quantos estão entendendo que Deus está ministrando aqui nessa noite? E aí nós entramos no texto aqui, você precisa prestar atenção. Porque após Jesus ser cheio do Espírito Santo, ele não foi para as multidões pregar. Preste atenção nisso aqui. Após Jesus ser cheio do Espírito Santo, o céu se abriu, uma pomba de forma corpórea descer, e a voz ecoar do céu dizendo: esse é meu filho amado. Após ele ser cheio, ele não foi para as montanhas pregar a palavra, ele foi para o deserto. E quem leva Jesus para o deserto é o mesmo que o encheu de graça, de glória, de poder, de autoridade. Não é o diabo que está levando Jesus para ser tentado, é o Espírito Santo conduzindo Jesus. E a realidade é que existem lugares, e aqui eu falo de forma espiritual, existem estações, existem momentos que somos conduzidos a ambientes que não é para ser confortável, mas é para você ser forjado. Jesus está cheio do Espírito Santo, mas para onde ele está indo? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu não sei se no tempo presente você está no deserto. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo hoje. Mas eu sei de uma coisa: ser cheio do Espírito Santo no deserto faz total diferença. Não é a certeza do tempo ou quando vai durar o deserto, mas é a certeza que, independentemente do tempo que durar, você vai sair de lá cheio do Espírito Santo. E aí o texto vai dizendo: Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. Pastor, eu fiquei refletindo nesse detalhe, porque eu aprendi com o pastor a observar detalhes. Mas espera aí, Jesus não acabou de ser cheio do Espírito Santo? Por que ele está no deserto e está jejuando? Porque todos nós sabemos que o jejum é se abster de algo ou alguma coisa com a intenção ou finalidade de mortificar a nossa carne e fortalecer o Espírito. E aí Jesus, mesmo cheio do Espírito Santo, está no deserto olhando, e está jejuando já 40 dias e 40 noites. O que eu aprendo com isso aqui? Eu sou cheio hoje, mas eu preciso fazer as manutenções para ser cheio também na segunda, para ser cheio também na terça, na quarta, na quinta, no sábado. Aqui é uma condição de vida. Viver cheio do Espírito Santo não é momento. Não se resume nas 2 ou um pouco mais horas de culto. Se resume a uma vida. E aí, desceu um negócio interessante aqui agora. E aí, uma evidência do tempo presente. Eu não sei se você já ouviu em algum lugar isso aqui, mas algo que está se tornando comum é o crente Wi-Fi. Desceu agora isso aqui, eu não sei se você já ouviu isso. Aquele que só se conecta em casa, aquele que só se conecta quando chega aqui na igreja. Crente Wi-Fi.
porque é só sair e se desconecta. Mas seja em nome de Jesus, está forte o negócio aqui. Seja o crente, o cristão 5G, está na rua, está conectado, está no banco, está conectado, está na padaria, no trabalho, aonde vai, está conectado a Ele, a fonte de dados, que é a palavra do Senhor. E aí Jesus está cheio, mas está no deserto, está sendo tentado pelo diabo. E a primeira coisa que Satanás vai fazer é, pastora Célia, tentar trazer uma dúvida onde Deus já nos deu uma certeza. A primeira intenção de Satanás com Jesus é colocar um ponto de interrogação, onde Deus já colocou uma certeza. E aí é interessante porque ele não vem no primeiro dia, não vem no segundo dia, ele vem depois de 40 dias. Quando a carne já está demonstrando uma necessidade fisiológica. E aí a gente fica pensando que o diabo vai vir tentar quando nós saímos daqui. Mas ele está observando quanto tempo ou o quão vigoroso você é com aquilo que você está recebendo hoje. E aí ele está esperando, de repente você vai na segunda com toda a força, chega na terça com toda a força, chega na quarta, ele está observando na quinta, na sexta. Aí ele vê, começou a surgir uma necessidade, e é aí que ele começa a atuar, porque ele observa 40 dias jejuando no deserto, orando. O que o nosso povo pede de forma natural? A gente nem precisa espiritualizar isso aqui para entender, porque Jesus veio como homem, sentiu as nossas dores. E aí Satanás se apresenta: se você verdadeiramente é filho de Deus, eu sei que você está com fome. Está vendo essas pedras? Transforme-as em pão e come. Sabe qual é a real? Na minha interpretação, a intenção de Satanás é: pula esse estágio. Você já está nessa dedicação há muito tempo. Eu sei que agora você tem fome. Então vira essa página. Se você verdadeiramente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome. E aí Jesus se manifesta dizendo: porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E sabe qual é a palavra que Ele libera para a sua vida, para o seu coração hoje? Você é filho. Você é filho. Você é amado. Não importa os ambientes que você entra e sai. E a impressão que fica é que você não tem valor, que você é desvalorizado. Deixa eu te dar um conselho: pare de procurar aprovação entre os homens e se apegue à palavra que Ele liberou para a tua vida. Você é filho, não ceda à pressão. E aí, por mais uma vez, Satanás tenta quebrar a identidade que Deus, o próprio Deus, já provou que Ele é filho amado. Aí ele se apresenta e fala assim: se você é filho de Deus, no alto do monte, se lance, porque está escrito. Como Jesus respondeu naquilo que está escrito, Ele também vai dizer: mas também está escrito.
que a teu respeito Ele dará ordem aos anjos para que retirem as pedras e você não tropece. Isso aqui é interessante, porque a gente acredita que o Evangelho é um caminho sem pedra. Aqui eu estou mencionando sobre o Evangelho de facilidade. A real intenção do nosso Pai não é retirar as pedras do nosso caminho. Preste atenção nisso. Mas a real intenção do nosso Pai é te fortalecer, te forjar, te moldar, que nenhuma pedra que Satanás coloque seja motivo para você tropeçar. Pode ter pedras, deixa ele conseguir ver. Pode ter pedras, mas também tem fortalecimento. Pode ter pedras, mas também tem renovo. Pode ter pedras, mas também tem restauração. Pode ter pedras, mas também tem vigor, tem força, tem ânimo, tem fortalecimento da parte do Pai. Não espere um caminho sem pedras, mas pegue na mão do teu Deus e continue marchando. Glória a Deus. Mas aí você me responde: mas pastor Denis, a prova está demais. E a sensação que fica é: eu não vou suportar. Mas aí vem Paulo dizendo: pois é certo que você não enfrentará tentação alguma que não seja comum aos homens, porque o nosso Pai é justo, é fiel, e junto com a tentação também virá suporte da parte do Senhor, para que você atravesse esse deserto. Aí vem Jesus dizendo: tenha bom ânimo, meu filho, tenha bom ânimo, minha filha, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é: eu venci o mundo como homem, e se eu venci, você também vai vencer. Então, em nome de Jesus, coloque um sorriso nesse rosto e continue a marchar. Aí sabe o que acontece? Preste atenção nisso aqui. Por muitas vezes nós cedemos à pressão e tomamos atitudes impensadas. Uma vez eu ministrei aqui sobre poder de direção a sentimento. Não deixe que os sentimentos governem a tua vida, mas que a tua vida seja governada pela palavra. Porque atitudes impensadas podem gerar consequências irreparáveis. Quantas vezes pela pressão você pulou de onde não deveria pular? E aí Deus precisa se manifestar para te livrar de um processo que você não precisava passar. Eu não sei aqui quantos viram uma notícia que explodiu nas redes de um secretário, se não me falha a memória. Coisa triste. Ele vai ver a tua esposa em um ato de adultério, e aí dá poder de direção ao sentimento. E essa atitude atinge quem não precisava atingir. Em nome de Jesus, repreenda o governo sentimental na sua vida.
A palavra vai dizer que enquanto Jesus estava no Getsemane, os seus discípulos dormiram de tristeza. E aí, no momento em que eles mais precisavam estar vigilantes em oração, estavam dormindo. Poder de direção ascendido. Aí Jesus, eu fico pensando, Jesus imaginando, ele acabou de falar quem eu verdadeiramente sou. Na minha mente, Satanás não entra. E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas já que Satanás não conseguiu quebrar a identidade de quem Deus falou que verdadeiramente ele é, ele muda de estratégia. E agora a pergunta, se você é filho de Deus, já não é mais essa. Ele fala: está vendo aqui todos os reinos? Pode ser seu. Se ajoelhar, você me adorará. Sabe aquele momento onde Satanás, o adversário das nossas almas, tenta te fazer se humilhar aos pés dele, com a falsa promessa de entregar aquilo que Deus já te deu? Vou melhorar para você. Quantos abandonam a jornada em busca de paz? Acreditando que fora dos caminhos encontrará a paz. Sendo que é Jesus que nos concede a paz que excede todo entendimento. Quantos não se entregam na esperança de ter uma falsa liberdade? Nós acabamos de adorar aqui, dizendo: eu sou livre. Não perca a tua identidade com promessas de algo que Deus já te prometeu. Ainda que sugere consequências. Eu postei um vídeo por esses dias, não sei quem viu. Já para finalizar, eu estava dirigindo o Espírito Santo por mais uma vez. Eu tenho passado muito por isso. Invade o carro e começa a ministrar no meu coração a oração de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É a parte humana de Jesus dizendo: eu sei de todo o sofrimento que eu vou enfrentar, eu sei de todas as dores que eu irei passar. Se possível for, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Visão de dor e sofrimento, mas ao mesmo tempo que Jesus enxerga a dor e o sofrimento, ele também enxerga o próprio rosto. Aí a oração de Jesus também é: mas vamos, seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo que isso me gere dor, mesmo que isso me gere consequências, eu prefiro continuar pautado na palavra, naquilo que o Senhor já falou que eu sou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ministério, vocês acharam que ele não ia chamar vocês hoje, né? Eu não largo, não abandono, não entrego, não vendo de forma alguma. Eu amo vocês. Preste atenção.
E aí, Jesus agora vai ordenar, dizendo: Satanás, vai-te embora, porque somente a um Deus adorarás e prestareis culto. Existem muitas pessoas neste exato momento casais, famílias inteiras nesse exato momento adorando a falso de Deus. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque nesse domingo de carnaval você entendeu, seja carnaval ou não, seja a festa que estiver rolando por aí afora, só existe um Deus digno de ser adorado e digno de ser engrandecido. E aí sabe o que acontece? Satanás vai embora. E o texto vai dizer, isso, Zé. E o texto vai dizer que anjos vieram e alimentaram a Jesus. Se foi anjo que veio, não foi alimento dessa terra. Agora imagine se Jesus transforma a pedra em pão. Ele perderia um alimento que viria do alto. Não troque alimentos do alto por alimentos dessa terra. Sabe o que o Espírito Santo me pede a dizer neste momento? Vai passar. Vai passar. E o pastor, uma das muitas coisas que o pastor me disse nesses últimos dias foi, não sei se o pastor vai lembrar, o que faz diferença é como você decide passar pelos momentos. Que você consiga sair desse deserto com o alimento daquilo que é do alto. Que Deus te dê capacidade de passar por esse deserto sem trocar aquilo que é certo, sem trocar a certeza pelas incertezas de Satanás. E ele vai tentar te testar em todos os pontos de fragilidade. Vai ter momentos que ele levantará gigantes como Golias. Haverão momentos que ele enviará pessoas como Sanbalate e Tobias. Haverá momentos em que ele se manifestará para destruir os projetos que Deus te entregou. Mas eu quero profetizar sobre a tua casa. Se você quiser, levanta a mão, porque isso é profético. Nenhuma ferramenta forjada prosperará. Eu quero profetizar sobre a tua casa socorro do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida intervenção divina em meio ao deserto. Mas a ordem para a tua vida também é: não ceda à pressão. Eu quero orar pela tua vida. Se você quiser, eu queria te convidar, vem aqui à frente. Vem aqui na frente, a ponta do altar. E se humilhe nos pés do Senhor. O ministério de louvor já pode começar.
A proposta de Satanás é: se ajoelhe em minha presença, porque eu vou te dar muitas coisas. Mas o que Jesus faz é se ajoelhar na presença do Pai. E quanto mais Jesus orava, Jesus era fortalecido pelo Senhor. Passou pelo caminho de Gólgota, foi para o Calvário, foi crucificado. Na terça estava sendo humilhado, na sexta, na quinta estava sendo humilhado, na terça estava sendo humilhado, na quarta, na segunda. Na sexta-feira o cenário era de morte, no Shabbat Shalom, no sábado o cenário era de morte, mas no domingo um grito surgiu, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Não ceda à pressão, não ceda à pressão, não ceda à pressão, não ceda à pressão, porque tem provisão para a sua vida. E no deserto tu estás, cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para ver. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistir nesse resista, resista, se rodar. O teu anjo vai me alimentar. Declara isso em nome de Jesus. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. Está chegando ao fim, está chegando ao fim, está chegando ao fim. Cuidando de mim. Declara isso mais uma vez. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar, e no deserto tu estás, cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Se você pode declarar isso nessa noite, você
cega, eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Pai, nós não nos ajoelharemos diante a propostas deste mundo, mas é em tua presença que nós nos ajoelhamos. Pai, declaramos a nossa dependência ao Senhor. Pai, nós não dependemos de cenários econômicos, não dependemos de cenário político, Pai. Nós não dependemos de ambientes favoráveis, mas nós dependemos da palavra que procede da boca do Senhor. E por isso nós estamos aqui nesta noite, Pai, em meio ao deserto, em meio às aflições deste tempo presente, porque sabemos que nenhuma dor, nenhuma aflição do tempo presente poderá se comparar com a glória que há de ser revelada. E Senhor, eu te entrego a vida do Bruno, Pai, eu te entrego a vida do Paulo, eu te entrego a vida, Pai, da Ana, Senhor, eu te entrego a vida do Diácono Francisco, meu Pai, Senhor, eu te entrego a vida do nosso irmão, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta a tua glória aqui neste lugar, Pai. Manifesta a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui adorando ao teu santo nome, se manifesta na nossa casa, se manifesta no nosso ambiente de trabalho, para quando nós chegarmos lá amanhã, Senhor, a tua presença, Pai, esteja abrindo o caminho, Senhor, em nome de Jesus. De toda a família aqui representada, de todo lar aqui representado, de toda a coluna espiritual de lares aqui representados, sejam revestidos agora, Pai, sejam revestidos agora, Pai, de graça, de vigor, Senhor, de sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos nesta noite todo o poder de direção a sentimentos, às emoções, Senhor, porque nós não somos guiados pelo que sentimos, mas nós somos guiados pelo teu santo e poderoso Espírito, pela tua palavra, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em meio a este mundo tenebroso, Pai, em meio a este mundo de aflições. Nós romperemos, a tua igreja romperá, os teus filhos que aqui estão romperão e alcançarão o propósito que o Senhor designou para cada um de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós venhamos a sair daqui, Senhor, que todos nós saímos aqui nessa noite, Pai, totalmente transformados pela tua presença que paira sobre este lugar desde o início, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, antes produz o seu fruto, e nós cremos, Pai, e nós cremos que fruto, Senhor, semeado, ó Pai, no ano de 2025, nós já estamos colhendo no ano de 2026 e conquistaremos para nossa casa, para o nosso lar, para nossa família, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. Eu profetizo que no ano de 2026, quem foi vai voltar, quem decidiu cair se levantará,
pelo Senhor. Nós cremos que o fraco será renovado, que o cego recuperará a visão, que o surdo ouvirá a tua palavra, que o coxo, o paralítico voltarão a andar em sua direção. Assim nós te agradecemos por esta noite, Pai, porque sabemos, Senhor, que tudo que nós fizemos aqui, Pai, em prol do teu santo nome, já está produzindo, Pai, frutos no mundo espiritual. E voltamos para os nossos lares, na certeza da identidade que somos filhos do Senhor. Se somos filhos do Senhor, nova criatura somos. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, manifeste em nós a sua graça, de tal forma que todos aqueles que se aproximarem de nós observem e vejam em nós verdadeiros filhos de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe tudo que o Espírito Santo liberou nessa noite, aplauda o santo nome do Senhor e agora